Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 534. Eu sou o Rodrigo Bibo e tô com uma turma aqui que tá mudando a Bíblia, hein? Olha o perigo. Meu nome é Marcelo Betti e eu estou aqui para apresentar todas essas mudanças para vocês. Todas? Não, pelo amor de Deus. Aqui não é o Flow. É só uma hora de podcast. 7 horas de podcast hoje. Recorde, novo recorde. Se fosse numa mesa, Marcelo Betti, se a gente tivesse naqueles podcasts tradicionais de mesa, sem sombra de dúvida, contigo a gente bateria recordes de horas gravando, que só a história do teu pai, tu teria umas 3 horas pra contar. Seria sensacional. Um dia, quem sabe. E eu sou o Thiago Abdala, NVI e você, tudo a ver. Nossa, Thiago, muito ruim, né? Mas, poxa, eu entendi esse horário. Cara, global, né? Meio global, meio global. É uma tradução global, isso aí, muito bom. E eu sou a Johanna e quero dizer que mulher também pode traduzir a Bíblia. Olha aí, eita, nós, olha aí, ó, Jerônimo curtiu a ideia. Olha aí. Eu sou o Danilo e não existe forca no Antigo Testamento. Eita, olha aí, Moisés não tinha chifre. Oi, já começamos com polêmica. Eu já quero saber disso aí. Galera, estamos aqui com um time sensacional, organizado pelo nosso amigo Marcelo Berti. E esses irmãos e essa irmã que está aqui neste podcast estão... ou estavam, né, ou ainda estão, não sei, acho que é um trabalho que nunca acaba, não sei como é que funciona isso, a gente vai aprender nesse podcast, estão envolvidos num trabalho sensacional, que é a nova NVI, que é a nova versão internacional. É a NNVI. Olha aí, que nome horrível. Aliás, vocês estão com sérios problemas aí pra dar um novo nome pra essa NVI revisitada, essa nova NVI. Ó, nova NVI cola. Nova NVI. O ruim é que vai daí... vai botar corrido, né? Aí fica nova versão. Aí fica ruim. Nova versão. Aí fica ruim, mas nova NVI é boa. NVI New. Olha, o brasileiro adora misturar inglês com português. NVI New. Enfim, agora vamos ficar discutindo. Não é brainstorming de nome aqui. Mas, galera, o fato é que em 2023 teremos a nova versão internacional novíssima. Uma nova tradução. Vocês me ajudem aí, porque tá tudo complicado isso aqui agora. Revisão. Uma revisão, pronto. A NVI passou por uma revisão. Bibo, você vai aceitar o novíssima, porque é muito mais fácil falar novíssima. Novíssima. Eu vou olhar a pauta aqui, gente. As pautas do Bert são incríveis porque elas dão novíssima versão internacional. Pronto. NVI, novíssima versão internacional. E a gente tá com esse time aqui que participou deste processo e agora a gente vai trazer pra vocês bastidores da novíssima versão internacional. Olha aí, fica melhor mesmo, Bert. Não ficou mais fácil? Você está certo. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. Paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, mais importante de todos, é que nós estamos fazendo uma pesquisa para conhecer a nossa audiência. Galera, essa pesquisa é importante para nós que produzimos o conteúdo e é importante também para que a gente possa anunciar, vender o Bibotalk para as empresas. Você gosta do nosso conteúdo? Bem, ele precisa de grana para se manter e a grana vem por meio também dos clientes que nós temos. Então, se você quer nos ajudar, gosta do nosso trabalho, preencha essa pesquisa para a gente poder te conhecer melhor, para poder correr também atrás de produtos que sejam mais a cara da audiência do BTcast. Então, se você ouve regularmente o nosso podcast, eu quero implorar para você responder a nossa pesquisa, tá bom? Vai demorar menos de 5 minutos. Ajude-nos respondendo nossa pesquisa e a gente ainda vai sortear alguns livros da Thomas Nelson para aqueles que responderem a pesquisa. Ou seja, você ajuda a gente e ainda corre o risco de ganhar alguns livros. Ouvi dizer que vai ter até Bíblia de estudo e tal, enfim. Tá bom, galera? Ajude a gente, responda essa pesquisa, porque é muito importante para nós. Nós temos uma audiência enorme e tem poucas pessoas. Eu sei que você é uma daquelas pessoas que, tipo, mano, pô, sem tempo, eu amo você, mas sem tempo. Então, por favor, arruma um tempo que a gente precisa de você.
começar aqui pelos novos que nunca gravaram um podcast com a gente. Thiago Abdala já esteve num episódio da Mundo Cristão falando sobre a espiritualidade de Jesus, um episódio sensacional. O Bert vocês já conhecem, já esteve com a gente aqui em vários momentos. Temos aqui Johanna Oliveira. Seja bem-vinda, Johanna. Em rápidas palavras, né? Quem é você? Aquilo que a gente fez no Off Topic, mas agora numa versão resumida. Quem é a Johanna? O que você está fazendo aqui? Bom, eu sou professora de línguas originais, especialmente do hebraico. Fui convidada para participar desse projeto fascinante, como você falou, e me dispus a isso. Muito bom, muito bom. Então, você manja línguas originais, você tem alguma preferência ou você vai no grego, no hebraico, no aramaico? Onde é que você atua mais? Eu tô mais envolvida com o hebraico, mas eu amo as duas. Posso navegar nas duas. Ah, meu Deus do céu, que vergonha. Eu não sei nem falar inglês. Mas seja muito bem-vindo, Johanna. Muito legal mesmo. Obrigada. E é muito bacana mesmo, assim. Aqui no Bibotal que a gente é muito incentivador, né, de mulheres na teologia. E a gente, inclusive, tem uma audiência, Johanna. 38% da nossa audiência é feminina. Legal. Então isso é muito legal. E a gente vai fazer uma nova pesquisa agora para ver até como é que tá esses índices. Porque é um incentivo, né? Mulheres precisam estudar teologia também, né? Porque às vezes tem esse negócio de só como ser uma esposa excelente, como ser uma dona de casa, como ser uma mulher incrível, como ser uma mulher virtuosa, sempre voltada pra essa coisa assim, nada contra, né, mas, não, na verdade eu tenho várias coisas contra, mas, tipo assim, mulher também tem que estudar teologia. De vez em quando, Johanna, as mulheres me perguntam assim no meu Instagram, Bibo, livro para estudar num grupo de mulheres, eu mando teologia bíblica. Eu falei, gente, teologia bíblica, pega aí. Amém. Né, mulher tem que estudar teologia, Amém. tem que estudar coisa boa, não precisa ser só livro voltado pra feminilidade cristã e tal, não, vai ler outra coisa, vai dar uma desopilada, vai estudar a Bíblia, a teologia, que a gente precisa de mulheres aí estudando, pregando, ensinando. Amém. Mas vamos lá, Danilo, e você, meu irmão, quem que é? Fala um pouquinho, se apresenta para nossa audiência aí. Olá, tudo bem? Sou Danilo, sou casado, tenho 3 filhos, pastor presbiteriano, professor no seminário de Belo Horizonte, Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, RDNE. Como é que é o nome? RDNE. Olha Eu não aí. sei porquê, mas... Não, parece, né, com a pandemia apareciam uns nomes assim, né? Parece um nome de uma sequência de alguma coisa, RDNE. O nome é Reverendo Denuel Nicodemo Zeller, mas aí eles botaram o nome no seminário, aí fica RDNE. Seminário, como é que é o sobrenome dele? Weller? Eller, Seminário Weller, fica legal, hein? Mas enfim, seja bem-vindo, Danilo. Qual é a tua área aí de pesquisa e das línguas? Minha área também é línguas. Nesse ano, eu tô dando mais aulas de Novo Testamento, mas a partir do ano que vem vai ser grego, vai ser hebraico, vai ser essas coisas aí. Olha aí essa galera. E o Thiago Abdala também, né, Thiagão? É mais o Antigo Testamento, se eu não me engano, é isso? Línguas, Antigo Testamento. Sim, minha área de pesquisa é mais Antigo Testamento e também leciono especialmente matérias de teologia bíblica do Antigo. Legal. E você tá no Palavra da Vida onde? Estou no Palavra da Vida Norte, aqui no IMPV, Instituto Missionário Palavra da Vida. E Johanna passou por aqui também. Muito. Johanna passou por aqui um bom tempo. Sim. Ah, é verdade. Que a Johanna falou tantos países e cidades que ela morou e tal, em Hungria e não sei o que eu já nem sei. Agora eu acho que ela tá na Inglaterra, é isso, Johanna? É. Legal. E você tem um sotaque, Johanna. De onde que é esse sotaque? Eu sou de Recife, Pernambuco. Ah, eu amo Recife, a Ponte, pra você que é da Ponte aí, um abraço pra pessoal da Ponte de Recife, muito bom. Gente, vamos lá, novíssima NVI, então a gente tem uma revisão dessa tradução que moldou pastores, pregações pelo Brasil. A galera, inclusive, é contra a tatuagem por culpa da NVI, que fala que não pode fazer tatuagem lá em Levítico. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Ô Bert, essa conversa tá contigo, tu tá com teus amigos aqui, e vamos conduzir esse papo. Eu quero só saber o seguinte, quando foi feita a NVI que a gente tem agora aqui? A NVI que a gente utiliza até a data da gravação desse podcast. Ela foi feita quando e quanto tempo a gente tem dessa NVI que agora ficou para trás? Olha aí. A NVI é um processo de tradução que demorou quase uma década de trabalho de vários pesquisadores brasileiros no período aí da década de 90. O Danilo pode me corrigir aqui na data, mas eu acredito que a data de lançamento foi 2001. É isso mesmo, Danilo? Teve algumas pequenas alterações em 2011, mas sim, ela saiu em 2000. E então, assim, é uma Bíblia que está aí andando com a gente já há bastante tempo, e ela acabou por modelar, isso que você falou é verdade, modelar muito do modo como nós citamos a Escritura, do modo como nós lemos a Escritura. Ela passou a fazer parte de igrejas no culto público, e é uma tradução que foi muito inovadora para o seu contexto, porque ela trouxe um novo modo de traduzir, um novo modo de compreender a tradução, cativou muitas pessoas, é evidente, houveram críticas, mas cativou
muito, acho que o coração evangélico em direção à palavra de Deus e uma linguagem mais acessível. Agora vem cá, se ela saiu nos anos 2000 e é uma nova tradução da Bíblia, deve ter dado, a galera apocalíptica já falou, tá aí, ó, sinal do fim dos tempos. Que os anos 2000, vocês devem lembrar, gente, é que eu era do movimento pentecostal, então o fim do mundo tava rolando, entendeu? Os anos 2000, 2001. 2012, não foi? 2012 daí é por causa do calendário maia. Mas a virada do milênio, a troca do milênio, eu lembro até hoje que na época a gente evangelizava na rua, né? Eu já fui bem crente de evangelizar na rua, assim, nesse nível. E a gente uma vez evangelizou um cara que, eu já fui da igreja, e ele falou assim, ó, e eu sei que a cada 2000 anos acontece algo no mundo. A cada 2000 anos acontece uma mudança no mundo. Então eu sei que vai acontecer algo muito grande agora nessa virada do milênio. Mano, os crentes estavam assim, velho. Virada do milênio. E foi a NVI, viu só? Exatamente. Olha aí, que foi uma grande coisa que mudou o mundo. Que mudou o mundo. Agora, vamos lá. A gente já falou isso no outro podcast, Bert, mas é legal trazer nesse papo aqui agora. E eu vou fazer a pergunta e Johanna, Danilo, Thiago pode responder, tá bom? No sentido de que a NVI, muita gente acha que ela é uma tradução do inglês, porque tem a versão americana, né? Que se aqui é NVI, lá é NIV. Desculpa aí se minha pronúncia não estiver de acordo. Mas tem a NIV. Então, algumas pessoas acham que, no fundo, a NVI é uma tradução da eu não vou ser... NIV. Ok, então tem gente que acha que é tradução, porque a pessoa olha ali, dá uma olhada, ouve e fala, porque é uma tradução da versão americana. Expliquem pra mim, por gentileza, esse processo, ainda se tratando da NVI antiga agora, né? Não da novíssima, a gente vai falar daqui a pouco da novíssima, mas é uma tradução do inglês, né? Mas o Marcelo falou ali antes que não, tinha uma galera, eruditos envolvidos. Como é que é esse processo de uma nova tradução da Bíblia para o português? É uma tradução de outros idiomas? É uma tradução dos originais, por assim dizer? Bibi, existe uma partilha de métodos e pressupostos que são comuns entre os projetos da NVI. Então, o principal ponto de contato entre as diferentes traduções chamadas NVI, nós temos em inglês, nós temos em espanhol, nós temos em português, não é uma fidelização ao texto ao texto americano ou inglês. Ele é, na verdade, uma tradução do texto original que tem partilha de método pressuposto com que faz com que a tradução seja semelhante. É evidente que existe, né, como a gente até costuma usar a linguagem, um DNA partilhado. Mas o DNA partilhado não é de uma tradução dependente do texto em inglês. Na verdade, a tradução da NVI foi um processo de tradução nacional para o português a partir dos textos originais. E nesse sentido, a tradução da NVI em português, a primeira versão, ela era um trabalho pioneiro de fazer o tipo de trabalho que ela fez no Brasil. E sem os recursos que temos hoje, recursos eletrônicos que facilitam absurdamente esse trabalho, né? Naquela época não tinha, nem de comunicação. O próprio tempo de 10 anos mostra que foi um processo de tradução do original mesmo, né? Das línguas originais, né? A gente não tem os textos originais, mas das línguas originais. E eu lembro, provavelmente Bert e Johanna também lembrem, do Carlos Oswaldo, que participou da NVI, falando das noites insones que ele trabalhou na NVI para que esse projeto chegasse à sua conclusão, né? Profissionais extremamente competentes trabalharam nela para que ela pudesse chegar às nossas mãos. Um parênteses à parte, né? A gente fica pensando todo esse trabalho para trazer para o português, né? Diante de um cenário com condições financeiras, tecnologia, e demorou, né? Assim, demora tanto. Agora aumentou a tecnologia, aumenta o trabalho, mas eu fico pensando nas línguas não alcançadas, né? Tantos idiomas ainda que não tem nem o Novo Testamento, como é um processo realmente trabalhoso, custoso, e que tem que ter pessoas que dedicam às vezes a vida, né, para levar o Novo Testamento para um outro idioma. Aliás, isso a gente até vai programar um episódio, tem o pessoal da Jocum, ou se alguém conhecer aí também já depois me passa o contato, porque é um trabalho muito bonito também, essas línguas não alcançadas, né, muito legal. A Meva, né? É importante a gente lembrar o seguinte, a Bíblica, que é a companhia que está patrocinando, certo, a tradução da NVI, tanto em inglês quanto em outras línguas, ela tem um programa que é o quê? Olha, existem algumas línguas que são as que eles chamam Gateway
languages, as línguas aqui de portas, né, que abrem portas. E a tradução em português é justamente uma dessas. Então, por meio dessa tradução, você pode agora, por exemplo, ajudar um missionário que está trabalhando para traduzir numa língua indígena no Brasil. Olha aí. Ou alguém no Moçambique que vai traduzir para... Ou em Guiné-Bissau, que ou em tem. Guiné-Bissau, etc. Então, a tradução da NVI, em certo sentido, já ajudou nisso bastante, e a revisão esperamos que também possa ajudar nesse trabalho missionário. Muito legal. Gente, aí vem a primeira pergunta, né? Por que uma revisão? Por que revisar uma tradução que já está tão estabelecida? Inclusive, tem pessoas que já decoraram os versículos na NVI. Agora vem a novíssima. E aí, qual a necessidade, né? Por que uma revisão de uma tradução já tão consagrada? Por que mexer em time que está ganhando, né? Ou seja, e é uma história, né? Estão mexendo numa história, né? E eu conheço alguns nomes envolvidos, né? Vocês falaram aí o Carlos Oswaldo, Saião, Stephen Kirchner, que eu imagino que deve estar envolvido e tal, nessa primeira tradução. Mas por que, então, uma revisão? Qual a necessidade disso? Temos colocado muitos pontos, mas um que chama bastante a minha atenção é que língua é dinâmica. Então, o português sofreu mudanças dentro desses últimos 20 anos que são significativas e que é importante a gente percebê-la na tradução das escrituras. Uma outra questão que a gente mencionou na nossa conversa dessa importância é ter a atualização da nova revisão gramatical que foi feita, incluindo todos os países de fala portuguesa, né? Isso é importante ser previsto dentro da língua da Bíblia, porque senão a gente vai estar lendo um texto desatualizado no sentido da nossa própria língua. Outra coisa é a própria padronização. Então, o trabalho que foi feito foi um trabalho excelente, certo? E nós não estamos menosprezando de forma alguma a tradução anterior. Só que existem algumas questões que precisavam ser padronizadas, questões de ortografia, como a Johanna já falou, mas às vezes questões até mesmo de tradução. Às vezes um termo era traduzido de uma forma em um lugar e de outra forma em dois outros lugares. Uma das expressões que a gente notou é aquela expressão que é traduzida de várias formas diferentes, né? Mulher virtuosa. Ela ocorre em Provérbios 12, 4, 31, 10... e Ruth 3, versículo 11. A NVI, deixa eu ver aqui, a NVI antiga tinha 3 traduções diferentes para cada um dos três lugares onde havia aparecido essa expressão. Tinha mulher virtuosa em Ruth 3, 11, Provérbios 12, 4 tinha mulher exemplar, em Provérbios 31, versículo 10 tinha esposa exemplar. Nós, olhando para o hebraico, falamos assim, olha, a palavra que é utilizada aqui, né, Ishahail, que tem um cognato, né, tem um paralelo ali, com Ishhail, que seria o Eshet Hael, na verdade, mas Eshet Hael com Ishhael do hebraico para homem de valor. Bom, toda vez que você tem homem de valor é homem forte ou homem de guerra, alguma coisa nesse sentido. Então a gente falou assim, olha, a questão aqui não é virtude, como a gente entende virtude. Mas, Johanna, se você quiser falar mais, pode falar aí também. É muito interessante, porque dentro de Ruth mesmo, a expressão Givor Hail é atribuída a Boaz, e é traduzida como um homem forte nas traduções anteriores. E agora nós decidimos traduzir trazendo essa percepção para a mulher também, porque em capítulo seguinte Ruth é apresentada como mulher virtuosa, ao invés de ser uma mulher de força, uma mulher guerreira, digamos assim, né? Guerreira. Pô, e do contexto brasileiro faz muito sentido ser mulher guerreira, né? Que a gente mais tem na América Latina são muitas mulheres guerreiras que, né, enfim, tem que ser guerreira, senão não sobrevive e os filhos não comem, né? É isso mesmo. Pensando nessa padronização que o Danilo mencionou, até de termos legais também, né? Então o hebraico tem alguns termos que eles se repetem bastante na literatura do Pentateuco, e aí a gente, por exemplo, mitzvah, né? Então a gente tentou manter uma certa coerência na tradução desse termo como mandamento, grande parte das vezes, né? O termo huká, traduzindo geralmente como estatuto, para que o leitor também consiga identificar essa repetição de termos, né? E não estava tão padronizado assim, a gente buscou deixar ele com uma estrutura mais estabelecida, né? No caso, por exemplo, essa percepção que vocês têm, porque assim, a gente tá num momento aqui, principalmente vocês, que ele é um pouco delicado, porque acho até que seria legal vocês falarem sobre isso, porque foram grandes pessoas, né, e grandes eruditos também que mexeram e que fizeram essa primeira tradução. Só que é o seguinte, é um trabalho hercúleo, gente, e é normal passar algumas coisas, então talvez nesse sentido que a revisão, não é que foi mal feito, né, mas hoje também tem mais recursos, mais pessoas envolvidas. Como
Como é que vocês lidam com isso? Porque, queira ou não, vocês estão mexendo em algo muito icônico, né? Vocês estão mexendo em algo icônico, uma tradução realmente iconizada no Brasil e com grandes, né? Acho que na primeira versão só tem homens envolvidos, né? Tem uma mulher. Tinha uma mulher já na outra... Betty Bacon. Não é Betty Bacon? Exato. Aí, ó, então já teve mulheres envolvidas. Ô, Marcelo, tu passou a fofoca errada, Marcelo? Achei que agora era a primeira. Pô, então agora tem 2, aumentou. Doutora Joyce participou também? Não, tô lembrando aqui. Eu acho que não. A Joyce não chegou a participar. Pô, Betty Bacon, olha aí, nome fácil de decorar, hein? Betty Bacon. Mas enfim, é Betty Bacon mesmo? É. Mas então, assim, tem grandes pessoas, né? Pessoas de Deus mesmo envolvidas e que manjam do tema, né? Mas ainda assim passa, né? Ou seja, daqui a 10, 20 anos a gente vai estar gravando a novíssima, né? E entendeu? Porque como é que é, gente? É muito detalhe e acaba passando alguma coisa, ou às vezes rola de alguém sugere, mas o comitê tem esse rolê também aí, não tem? Que alguém sugere, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, deixa eu perguntar pra vocês como é que ficou a auxiliadora ali em Gênesis. Vocês botaram como aí? Ficou auxiliadora ainda ou vocês corrigiram esse erro? Nós mudamos. Olha aí. Mudamos isso aí. Nós esperamos que daqui a 10, 15, 20 anos alguém, por favor, faça uma revisão da nossa também. Porque legal. A revisão é necessária sempre para atualizar a linguagem de acordo com até mesmo a própria cultura. Esse exemplo que você deu de auxiliadora, olha, auxílio hoje em dia na língua portuguesa é tido como algo completamente dispensável. Eu posso dispensar o seu auxílio, certo? A palavra hebraica que aparece ali para descrever a mulher como companheira ali, como auxílio ou ajuda, que seja, né? É uma palavra que só vai aparecer, não só, mas que vai aparecer frequentemente depois no Antigo Testamento para falar sobre Deus como o auxílio, o ajudador, certo? A ajuda do ser humano. Então, se Deus é esse tipo de auxílio, esse auxílio não é dispensável. Exato. É até a ideia de um aliado. O outro contexto que aparece a palavra é o contexto de exércitos aliados vindo ajudar numa batalha, para inverter uma batalha que está quase perdida, digamos assim. Então, é uma ideia de aliada. Então, nós decidimos colocar como aliada. Isso, inclusive, foi uma sugestão também de uma PhD lá da Biola University, Carmen Imans. Agora, ô Danilo, tu colocou uma frase que eu queria explorar um pouquinho mais ela, e Marcelo e Thiago e Johanna ajudem aqui, esse lance cultural, né? Ou seja, até uma mudança cultural. Isso aos ouvidos mais sensíveis, tipo, né? Porque assim, existe uma parcela dos evangélicos no Brasil, mas eu imagino que seja no mundo, né? Mas existe uma parcela dos evangélicos que tem resistências a novas traduções. Não à toa, a gente tem ainda hoje Almeida Corrigida, certo? Almeida Revista e Corrigida. Eu fui numa igreja agora pregar recentemente que o texto padrão é Almeida Revista e Corrigida. Então assim, ainda hoje você tem pessoas que são apegadas àquelas traduções Almeidas antigas de 1985 e tal. Tem gente que vai para revisada e tal. Então assim, mas aí você usou, a gente precisa estar atento à cultura. Isso não pode ser um pouco perigoso no sentido da cultura macular o sentido do texto bíblico para que a Bíblia fique mais palatável e aceita na cultura atual? O perigo sempre existe, mas existe o perigo inverso também. Qual que seria o perigo inverso? Olha aí. O perigo inverso é de você falar assim, olha, eu vou usar a palavra que nós temos, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui uma palavra do português antigo que hoje em dia você só vai encontrar na Bíblia, você não vai encontrar ninguém usando essa palavra. Gozo. Sim, é uma palavra que é usada num contexto jocoso, né? Ou de brincadeiras de cunho sexual, por assim dizer. Pois é, então assim, a cultura mudou o uso da palavra, mas algumas bíblias ainda têm isso aí para falar de alegria, para falar, né, dessa ideia, mas é estranho para alguém que não conhece a Bíblia. Então a gente precisa pensar, não é na questão da cultura em si, mas é como que a cultura influenciou a linguagem, certo? Porque nós estamos traduzindo de uma linguagem para outra. Então, não é que a gente está deixando a cultura entrar, mas é que nós queremos que a linguagem seja apta para descrever aquilo que está no original.
Acho que o que é importante notar nesse caso é que o desejo por trás desse movimento não é adequação à cultura, é fidelidade ao texto. Então, quando a gente olha para o texto, nós estamos vendo o que o sentido do texto original vai dizer e nós vamos procurar por palavras em português que expressem o sentido desse texto de uma maneira que seja não só inteligível para o leitor, mas que não leve conotações muito dúbias para ele, como esse exemplo que a gente acabou de ouvir. Então, não é que a palavra gozo é uma palavra ruim em termos traducionais, no sentido mais formal. Provavelmente era uma excelente palavra no passado. Infelizmente, nós perdemos essa palavra para a cultura. Então, como é que nós somos fiéis ao texto no nosso contexto hoje? Como é que nós vamos encontrar uma maneira fiel de traduzir esse texto na língua original de uma maneira que o leitor possa lê-lo com clareza? Então, o ponto não é uma venda para a cultura de maneira nenhuma. O ponto é fidelidade ao texto no momento em que nós estamos. Até para expressar o que expressava dentro daquela cultura, dentro daquela época. Exatamente, os autores bíblicos usaram, né, uma linguagem que era compreensível para a sua audiência original, né? E a gente tem esse papel de transportar para a audiência de hoje de um modo que seja também compreensível, né? Eu estava lembrando do outro exemplo também que foi dado, a questão do chifre, né? Na oração de Ana, capítulo 2, versículo 1, ela diz, olha, o Senhor exalta o meu chifre, né? E levantar o chifre para a nossa cultura não comunica algo nada bom. Daí as versões usarem, né? O Senhor exalta a minha força, o Senhor me concede força, né? Então a necessidade da gente comunicar. Ah, porque o chifre tinha esse sentido de força, né? Querem a ideia do animal com seu chifre levantado, vitorioso sobre o adversário. Mas para nossa cultura isso não comunica, né? As pessoas leem o Senhor exalta o meu chifre e vão ficar confusas ali. Exatamente o que, né? Complica demais. A gente sempre fala isso aqui quando o assunto é tradução da Bíblia, né? Tem acho que uma coisa que aproximou um pouco essa ideia do público geral é o filme de Lutero, em que a gente vê Lutero lá traduzindo e se batendo. Meu Deus, essa palavra tem mais de 17 significados e tal. Gente, como é que é esse lance? Eu até tô furando um pouquinho a pauta, a excelente pauta do Bert aqui, mas é porque, assim, é legal a gente falar sobre isso. Porque toda tradução, ela é uma tentativa e a gente já perde na tradução. A verdade é que a gente já perde na tradução. Se no inglês a gente já perde duas línguas vivas, inglês e português, e a gente já perde um pouco de significado e tal, imagina numa língua hebraica, né? O hebraico bíblico, enfim. Galera, como é que é essa atenção, assim? Como é que vocês resolvem quando vocês estão diante de um texto em que, mano, como é que a gente... Assim, essa pergunta que vocês devem ter colocado no grupo do WhatsApp, que eu gostaria muito de estar nesse grupo do WhatsApp. Gente, como é que traduz essa palavra aqui? Levando em consideração esse lance da cultura, da época do texto, a nossa cultura agora, Brasil, século XXI, enfim, o que vem à cabeça de vocês aí? Um texto que deu o que falar e, ao mesmo tempo, um respeito com a tradução antiga também, né? Com a história dessa tradução. Meu Deus, quantos dilemas. Quem é que suja a mão no final, assim, que não, beleza, gente, eu vou bancar essa tradução aí. Aí o Hannah rindo. Ô Bibo, deixa eu só participar aqui com essa questão da perda da tradução. Eu acho que esse conceito de perda ele é muito interessante. Quando a gente traduz de um idioma para o outro, nós não temos equivalência completa. Nós não vamos encontrar perfeição, né, em termos de sinonímia. E o que acontece é que em alguns lugares o tradutor vai precisar escolher uma parte do sentido daquela palavra naquele contexto que melhor comunica a função daquela palavra naquele contexto. E nesse sentido, nós perdemos algumas coisas porque nós perdemos às vezes aquelas sombras de significado que são tão importantes para o entendimento do texto, ou até para a beleza do texto. Mas por um outro lado, em alguns lugares nós conseguimos fazer traduções que são assim, você fala, puxa, aqui nesse caso nós até ganhamos um pouquinho de clareza, né? Quando nós pegamos a ideia do chifre, que você fala, não, a questão aqui é poder, é força. E quando nós traduzimos isso para o português, nós temos um ganho de compreensão. O que significa que existem ocasiões onde a perda ela vai acontecer, mas existem ocasiões onde você fala, puxa vida, isso aqui ficou muito bom, isso aqui trouxe muita clareza, e a maioria das outras questões são questões possíveis de serem traduzidas sem estarem nesses extremos. O que significa que nós normalmente fazemos as críticas às traduções que nós lemos ou deixamos de ler baseado nos momentos em que os tradutores perderam alguma coisa que era importante para você. E nós pegamos esses exemplos como o paradigma de toda a tradução, e não é bem assim. Na verdade, existem ocasiões onde nós tomamos decisões que alguém vai olhar e vai dizer, puxa, houve perda aqui. Mas existem razões que nos levaram àquela decisão que talvez não sejam convincentes a todos os teólogos ou exegetas que vão trabalhar com esse texto.
Entretanto, em outros momentos, alguém vai olhar e vai dizer, puxa, nesse caso essa tradução trouxe clareza e houve ganho. Então, existe aí um perder e ganhar nesse processo que é importante de lembrar, que a gente não só perde quando traduz, a gente também tem esses momentos de dizer, puxa vida, isso aqui ficou legal, isso aqui ficou claro, isso é muito positivo. E eu tenho a impressão que nós temos muito mais exemplos desses do que os momentos onde a gente vai dizer, cara, a gente perdeu muito aqui foi difícil de traduzir. Sim, um exemplo disso aí, Bert, né, de ganho, é até mesmo, como eu falei lá no início, né, a questão de enforcar no Antigo Testamento. Lá no livro de Esther, a forca é muito importante. Então você tem uma forca que é construída ali de 50 côvados, né, 20 metros de altura o negócio. Mas para que você precisa construir uma... É até difícil você chegar lá em cima só para pendurar o cara para ele morrer. Mas nos quadrinhos fica legal essa cena, hein? Nos quadrinhos fica legal, mas vai lá, continua, Danilo. Mas aí é que tá, porque eu acho que vai ficar melhor. Eita! Porque aí é o seguinte, forca, vamos pensar bem aqui. Quando é que a forca surgiu? Olha, o relato mais antigo que a gente tem de forca é na Odisseia de Homero, certo? Mas a forca realmente foi utilizada muito mais na Idade Média. E desde a Idade Média, então, nós temos essa tradução de enforcar em várias línguas diferentes, principalmente inglês, português, essas línguas europeias, todas traduzem ali o método de execução que a gente tem em Esther como enforcar. Só que os assírios e depois os persas, no tempo de Esther, o que os persas faziam naquele tempo usando o método de execução dos assírios? Eles empalavam, pegavam uma estaca e botavam a pessoa... isso no quadrinho fica complicado, hein? Fica complicado. Bota uma sombra. Proibido para menores de 8 anos. Exato. Mas então, assim, agora faz mais sentido. Por que você construiu um negócio tão alto? Porque agora todo mundo da cidade vai ver, né, o Amã e os seus filhos todos empalados lá. Então nós mudamos de enforcar para empalar, mudamos de forca para estaca. Por quê? Porque a gente quer ser fiel ao texto original e à cultura original, que não tinha forca. Eles tinham empalamento. E existe aquele mito, né, da tradução literal. É um mito, né? Não existe versão que seja completamente literal. A gente estava comentando antes, por exemplo, você tem de Êxodo 1:16, em que Faraó ordena as parteiras para verem as duas pedras e aí decidirem se for menino, mata, se for menina, preserva. Mas nenhuma versão traduz como as duas pedras. Eu estava dando uma olhada até nas versões mais antigas, por exemplo, a Revista Corrigida, traduz quando virdes elas no seu assento. A NVI, esse foi um processo até que passou por uma certa revisão, a gente estava discutindo, pesquisando algumas questões, descobertas arqueológicas recentes, a NVI tinha optado duas pedras como eufemismo para o órgão sexual. Mas, de acordo com descobertas recentes, a gente optou por o local ali onde ela se apoiava para dar à luz a criança. A gente não deixou nem como assento, nem como uma indicação do órgão sexual, porque no Antigo Egito você tinha geralmente o uso de pedras lisas, onde a mulher ela apoiava os seus pés ali, com uma parteira segurando, e ali então ela dava à luz a criança, ela gerava a criança. Então a gente adaptou agora o texto para algo mais próximo daquilo que tem se descoberto, daquilo que tem se estudado, né? É interessante, eu estava conversando com o futuro autor do Nikot, de Êxodo, Charles Stream, e perguntei para ele, Charles, o que você acha que é isso daqui, né? E ele falou, isso daqui é o birth stew, né? É o local onde ela se apoiava mesmo para gerar a criança. Então, ninguém consegue ser totalmente literal e a gente precisa ser sensível às novas descobertas. Eu acho que esse é um exemplo de descobertas que vieram depois dos anos 2000, quando a primeira NVI foi publicada e que precisou ser revisado para se adequar ao que se tem de conhecimento hoje. Legal. A queima-roupa, assim, vocês conseguem lembrar de outra passagem que descobertas modernas e estudos modernos ajudou nessa nova tradução, nessa novíssima tradução e que ajuda a clarear melhor o texto bíblico e a ser mais honesto ou mais fiel à intenção do autor? Vocês conseguem lembrar de mais alguma assim? Debate pronto, Bibo. Eu voltaria para o texto de Romanos, capítulo 16, versículo 7, em que a grande maioria das traduções opta por uma leitura masculina para o nome de Júnia, que era uma mulher. Então, mesmo a NVI, a primeira edição, trazia Júnias, como se fosse um homem. Então, nós teríamos uma saudação de Paulo Andrônico e Junias, que seriam aí dois parceiros ministeriais. As pesquisas recentes têm mostrado que a leitura desse texto, desse termo, né, tal como foi traduzido, é
baseado em uma inferência proposta por excelentes comentaristas do passado de que se tratava de uma versão contracta, uma versão reduzida de um nome masculino Junianus, né? Então o nome Junianus existia e Júnias era a sua versão menor, então por isso era uma forma masculina, exceto que nós não conseguimos encontrar esse nome na literatura, exceto que nós não conseguimos encontrar referências para esse nome como sendo masculino. A mesma forma desse termo romano, que esse seria o nome de alguém muito provavelmente da cidade de Roma, a forma latina não existia também, ou seja, nós estávamos traduzindo baseado em aquilo que nós vamos chamar de uma sugestão muito bem informada, mas que estava equivocada à luz de novas evidências. Por exemplo, hoje nós temos acesso a dicionários que foram produzidos com nomes específicos de pessoas baseados nas evidências arqueológicas. Então, quando você faz um banco de dados dessas pessoas que morreram e os nomes que elas tinham, você consegue identificar que tipo de nome existia em Roma naquele período, por exemplo, baseado nas evidências arqueológicas. Então, baseado nesse conhecimento, associado ao conhecimento literário que a gente já tinha do mundo antigo, nós conseguimos fazer uma referência cruzada e identificar. Não existia um nome Junianus assim em latim. O que significa que a teoria da contração ela estava equivocada. Era uma boa teoria, mas naquele momento, mas hoje nós sabemos que ela estava equivocada. O que faz uma boa diferença no entendimento do texto. Agora nós estamos vendo Paulo mandando sua saudação a provavelmente um casal, Andrônico e sua esposa. Então esses são pequenos detalhes que trazem uma clareza para o entendimento do texto e nos ajudam a entender melhor o que está acontecendo ali. Então, de bate-pronto, nós temos aí um outro exemplo entre a influência aí dos desenvolvimentos do estudo, né, entre arqueologia e linguística, linguagem e literatura. Nós estamos aqui com o Thiago, o Danilo e a Johanna. Vocês todos trabalharam em tudo ou foi dividido assim por partes? Eu queria saber o que cada um pegou, cada um mexeu e assim, tipo, e o que deu mais dor de cabeça? Que pode contar aqui, né, pra nossa audiência. Foi dividido por partes. Eu comecei no Antigo Testamento, a Johanna e o Thiago também estavam no Antigo, o Marcelo estava no Novo. Em setembro, gente, foi 2021, não lembro mais, ou 2022? Começou em 2020. Mas em setembro, então, o nosso líder, ele saiu por questões pessoais, não teve nenhum problema, a gente gosta muito do Daniel. Ele pediu pra sair, né? E eu fiquei no lugar dele. Então, nisso, eu acabei trabalhando no Antigo e no Novo, e principalmente com questões de padronização de nota de rodapé, ortografia e várias coisas assim, coisinhas pequenininhas assim e chatas. Então, você perguntou aí o que deu mais dor de cabeça? Por essas coisinhas pequenas assim, só que são importantes, né? Isso vem na Bíblia, gente, como é que é? Isso fica nas opções, antes da Johanna e o Thiago responderem, o Bert, mas essa parte das notas, porque eu conversando um pouquinho com o Bert na outra gravação e até nos bastidores que a gente gravou pros mantenedores do Bibotalk, tem muita coisa que infelizmente não acaba vindo nas traduções, né? Aquelas notinhas de rodapé, algumas Bíblias elas até trazem, ou alguns apps da Bíblia, se você clica ali ele abre, essa palavra pode ser traduzida também, alguns manuscritos acrescentam isso, e poxa, tem uma riqueza exegética incrível aí nesse trabalho de vocês, e isso vocês não podem exigir que as editoras coloquem, ou que se criem um caderno no final, entendeu, cara, olha a riqueza que a gente tá perdendo, que vai ficar em arquivo de computador aí de vocês. Não vai perder, não. A Bíblia NVI já vem com as notas de rodapé. A única versão que não vai ter as notas de rodapé vai ser uma versão mais reduzida para evangelização, que eles vão imprimir, né, menorzinha ali, vai ser mais expediente, por assim dizer. Entendi. Mas a Bíblia normal, NVI, vai vir com essas notas de rodapé. Legal. Até mesmo porque nós consideramos isso, tanto na NVI em inglês, quanto nas outras NVIs que existem em outras línguas, essencial. Porque é nessas notinhas de rodapé que você vai notar uma divergência, às vezes, que houve até mesmo entre a nossa equipe. Às vezes, 4 dos 10 preferiram uma tradução e os outros 6 preferiram outra. A gente coloca a dos 6 no texto e a dos 4 na nota, né? Para dizer assim, olha, existe uma alternativa. Caraca, muito bom. Então, porque assim, isso é importante. Em alguns lugares, a tradução realmente vai influenciar muito se você é batista ou se você é presbiteriano, se você é pentecostal. Não, pera, tu não me solta uma dessa assim, não, a gente quer detalhes. Não, agora a gente quer detalhes. Eu posso dar um exemplo aqui, eu brinquei com o Thiago para não falar desse texto aqui, mas eu posso dar um exemplo de Gênesis 3, versículo 15. Eita. Certo? Então,
Então, Gênesis 3,15 é muito importante, certo? É o proto-evangelho que está ali. Porém, inimizade entre você e a mulher, aí que vem a questão, né? Entre a sua descendência e o descendente dela, ou entre a sua descendência e a descendência dela. A palavra hebraica pode ser traduzida de ambas as formas, certo? Nossa. Então, pode ser traduzido como descendente ou descendência. É uma palavra que pode ser coletiva ou individual. O nosso debate ali foi, e aí, como que a gente faz aqui? No final das contas, o meu voto perdeu. A gente tá... Mas a questão ali é o quê? Nós temos a palavra semente em hebraico, que pode ser individual ou coletivo. Nós colocamos na nota de rodapé a versão que diz assim, entre o descendente dela, certo? Mas no texto ficou, e a descendência dela. E, na verdade, ambas as coisas são verdadeiras. Então, não tem, assim, não houve uma rixa muito grande, mas eu acho, pessoalmente, né? Eu acho que ali é, sim, uma profecia messiânica. Eu acho que nesse sentido até é interessante, porque essa é uma mudança que virá em relação à NVI original, por assim dizer. Porque a NVI original mantinha o descendente no singular, né, como indivíduo. E aí a nossa discussão tinha esse lance um pouco do se usa singular, se usa o zera, né, que é a palavra zera aí para semente, no singular em relação à descendência da serpente, e a gente traduziu como descendência, por que aqui com a mulher a gente vai traduzir como descendente, né? Uma palavra assim muito próxima da outra, né? E claro, tem essas questões teológicas que o Danilo levantou, e a gente acabou optando por manter essa coerência de linguagem ali próxima, embora, como ele mencionou, as duas ideias estão ligadas, né? Mas essa é uma novidade em relação à antiga NVI, não sei se a gente pode falar assim, NVI original. A gente tá... Um elemento que é muito legal nesse processo é que você consegue enxergar um pouquinho da beleza que existe no texto. Por exemplo, a gente sabe das implicações teológicas que ele tem, e a implicação teológica não vai ser perdida com isso. O ponto é que a gente vai ver um paralelismo que nós não tínhamos visto antes. E esse elemento, ele reforça a beleza do texto original, e a nossa fidelidade ao texto original nos fez favorecer a beleza do texto local, sabendo das implicações teológicas que elas vão ter, que esse texto vai ter, especialmente no Novo Testamento e no modo como Paulo ensina esse texto no Novo Testamento. Vou fazer uma interjeição rapidinho aqui. Nós tivemos um debate, eu acho que foi de 4 horas, sobre qual texto colocar no texto e qual colocar na nota de rodapé. Não foi nem assim um debate sobre uma outra tradução. Não, era só onde vai ficar a nota de rodapé, onde vai ficar o texto. E eu falo isso para deixar bem claro aqui para os ouvintes, olha, todos nós que trabalhamos nessa tradução prezamos muito pela palavra de Deus. E nós cremos que ela é a palavra do Deus do universo, escrita para a nossa salvação, certo? E escrita, no final das contas, para a glória dele. Então, assim, por causa disso, a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo com as mínimas palavras, e gastamos realmente 4 horas de debate em uma videochamada, só para decidir qual texto ia na nota de rodapé e qual texto ia no texto bíblico mesmo. Então, queria só deixar bem claro, assim, vão existir erros? Olha, infelizmente, sim, né? Nós não somos pessoas perfeitas, mas foi um trabalho de muita dedicação, porque nós prezamos pela palavra de Deus. E isso são 4 horas de discussão, só assim, o ponto final da conversa. Isso sem contar os outros 2 anos de conversa sobre esse texto. Assim, 4 anos foi para a decisão final. A gente resumiu. Exato. Eu lembrei de uma outra conversa que a gente teve também, que esse não teve tanta treta, né, no bom sentido aí, que foi a questão de Gênesis 3,16, né, que é um texto que vai ser diferente do que estava na NVI original, e eu acho que vai ser o primeiro texto em português que vai trazer essa tradução para nós. Eita, eu vou até abrir aqui agora, fiquei curioso. Quando Deus diz para a mulher que o desejo dela, a maioria das versões coloca no texto principal, que o desejo dela seria para o seu marido. E NVI é contra, né? Então, a NVI colocava a nota de rodapé contra. A gente fez uma inversão nesse processo, a gente conversou, porque você tinha ali o uso da preposição el, que pode significar para, mas o texto próximo que nós temos ali, que é o texto de Gênesis 4:7, quando Deus está conversando com Caim, você tem o uso de 3 palavras que estão também aí em Gênesis 3:16. É a preposição el, é o verbo machal,
que é dominar, muitas vezes no sentido negativo, machal, e você tem também o substantivo teshukah, que é a palavra para desejo. E geralmente as versões colocam lá em Gênesis 4:7 a ideia de um conflito entre Caim e o pecado, né? Então, o desejo do pecado será contra ti, mas cabe você, Caim, dominá-lo. Então a gente falou, por coerência, questão linguística aqui, a gente precisa, se lá é de oposição, né? Isso é de conflito, aqui também precisa ser de conflito. Então a gente mudou o texto principal para a nota de rodapé da NVI, né? Seguindo aquilo que é mais provável no hebraico. Ou seja, o seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará num sentido negativo, né? De um domínio déspota. E no contexto tão próximo, né, quanto essa história de Caim, algumas Bíblias, é na mesma página, você tem a expressão exata sendo traduzida de formas diferentes. Então, essa padronização, na nossa percepção, foi muito importante. Isso é para vocês verem, gente, que quando alguém vem numa discussão na internet, porque teologia, o negócio aqui é Bíblia. Recentemente, até numa postagem minha, veio um cidadão assim, vocês estão discutindo muita teologia, o que eu quero é Bíblia. Tipo, mano, é o tipo assim de ignorância que a gente não tem nem como responder um sujeito desse, porque a gente não sabe nem por onde começar quando a pessoa vem com esse discurso de é Bíblia, não, eu quero é Bíblia, tu tá discutindo aí muita teologia. Gente, isso aqui é só pra vocês verem que a gente tá conversando com pessoas sérias, tementes a Deus, que sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, enfim, inerrante, é a palavra de Deus. Mas percebam que não é tão simples assim. Tá? Não é tão... Isso porque a gente nem está discutindo crítica textual aqui, porque vocês já partem aí da Nestle Aland, né? Imagino que acho que é a tradução que vocês usam do Novo Testamento, a última edição da Nestle Aland e a última edição aí da... Qual que é a do antigo? Stuttgartense? Que eu não lembro mais, estou fora do mercado. A referência é Stuttgartense, por enquanto. Então assim, e isso porque a gente nem está discutindo a formação desses manuscritos, né? Ou seja, né, a escolha que os editores fizeram desses originais. A gente nem está discutindo isso, que isso aí já é uma outra história. Mas percebam que para trazer a Bíblia para o nosso idioma, olha só quanta gente envolvida, quanta reflexão teológica, e sim, as decisões partem também da nossa história, né, da nossa sistemática, por assim dizer, presbiteriana, batista, né, aliancista, enfim, né, dispensacionalista. Então tudo isso está envolvido para se fazer escolhas, né, gente? Então vamos valorizar aí e vamos ser menos arrogante e tal, porque não, o negócio aqui é Bíblia, tá, mas é Bíblia como? A gente tem coisas para discutir, né? É imprescindível lembrar que toda tradução é versão, não tem como fazer essa questão diferente. Boa, toda tradução é versão. Então tem teologia aplicada ali, né? Tem teologia aplicada. Umas mais, outras menos, né? A gente sabe disso, mas sempre tem teologia aplicada. E, Johanna, dos textos que você mexeu assim, o que te deu dor de cabeça e fez você pensar, nossa, por que eu não fiz medicina? Eu acho que não tem nenhum que me fez pensar isso aí, mas nessa direção. Olha aí, encontrou, amo o que faz, hein? Que legal. Aliás, acho que todos vocês amam, né? A dor de cabeça era só por causa de gastar mais tempo, mas nada de se arrepender de estar nessa área. Eu gosto demais. Então, uma das coisas que me veio à mente aqui, que a gente alterou também, é a questão de uma expressão idiomática que aparece muito em Juízes, em Reis. Ao todo, no Antigo Testamento, são 68 ocorrências dessa expressão, que fez o que o Senhor reprova. Parece uma expressão voltando atrás. Alteramos para a expressão fez o que era mal aos olhos do Senhor, por causa do paralelismo que isso tem com Gênesis 1, 2 e 3, especialmente a ideia de Eva viu que a fruta era boa e, né, foi adiante e comeu da fruta, e em Gênesis 1, todas as vezes que Deus diz que é bom, ele viu que era boa a criação. Então, nesse sentido, a gente acabou decidindo colocar a expressão como fez o que era mal aos olhos do Senhor, e essa é uma expressão hebraica e a gente acabou traduzindo dessa forma
de volta, que antes estava como fez o que o Senhor reprova. Legal. Inclusive, Johanna, é interessante, lá no finalzinho de Juízes, né, diz assim, cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Exato. E eles fizeram mal, fizeram aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor, né, ou perante o Senhor. Então, isso aí se perde quando você usa as palavras reprova, Exato. né, ou aprova. Às vezes você vai entender, mas foi perdido isso aí, e a gente tentou resgatar um pouquinho por causa É uma metáfora da cultura hebraica que tem como ser compreendida em português, né? A questão, por exemplo, que a gente mencionou antes, do chifre, não, aquilo não dá para entender em português. Só que a ideia de fazer alguma coisa que é mal aos meus olhos ou bom aos seus olhos, né? Isso aí a gente entende, então dá para traduzir. E tem questões literárias importantes, né? Quando a gente pensa no livro de Juízes, por exemplo, a questão de Sansão, né? Quando ele fala para os pais que ele quer casar com aquela mulher de Tímina porque ela é boa aos olhos dele, né? O agradável aos olhos dele. Sansão é o microcosmo da nação, né? Ele tá vivendo de acordo com aquilo que é bom aos seus olhos. Exato. E ele acaba sem olho nenhum. Aliás, acaba sem enxergar no final. Exato. Caraca, tá. Mas eu não entendi o porquê tu trouxe isso, Thiago. Desculpa, acho que eu dei uma viajada aqui. O que tu quis dizer com isso aí? Porque a expressão que é aplicada à nação, ela é usada especificamente para Sansão. E se a gente mantém essa questão dos olhos, ajuda o leitor a fazer essa conexão, a perceber que a vida de Sansão ilustra aquilo que a nação como um todo experimenta ao longo do livro de Juízes. Eu acho que a NVI original tinha... Me ajuda, eu quero ter aquela mulher lá porque ela me agrada, né? Exato. Ela me agrada. Agrada faz sentido perfeito em português. Só que, como a expressão é utilizada no restante do livro ali para falar sobre a nação de Israel, a gente colocou ali porque ela não foi boa aos meus olhos, não foi isso não, mas alguma coisa nesse sentido. Teve a ideia próximo de disso aí, olhos. sim. Aí, ou seja, ajuda o leitor a fazer as conexões, né? Aliás, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque pensa que o trabalho de vocês vai moldar pregações e reflexões, assim, nos próximos anos, né? Isso é muita responsabilidade. Realmente precisa ter um temor a Deus mesmo muito grande, porque é claro que assim, vai ter essa resistência nos primeiros anos, né? O pessoal tem resistência com novas traduções, mas daqui a um tempo ela vai se popularizando, né? As pessoas vão comprando, elas vão sendo mais impressas e tal. Imagino que, eu não sei se vão continuar imprimindo a NVI normal, não sei quais são os planos e projetos, mas o fato é que vem uma nova tradução que vai moldar. Bem, o conselho do meu amigo Vitor Fontana tem que ser dado aqui nesse podcast. Pessoal, não decorem versículos. O Vitor é contra decorar versículo, porque, mano, é muita tradução e você não pode decorar uma tradução, você tem que examinar as traduções, compará-las e tal. E Tem aqui o conselho de professor de línguas originais, decore no original. Vocês falam com uma naturalidade, né? Como assim não decorar versículo, gente? Por favor. Decora na versão do coração. Não, nesse sentido sim, né? Mas é porque às vezes você decora um versículo que tá numa tradução, aquele versículo tá muito mal traduzido, né? E a gente sabe que tem versículos que tem traduções assim, não, essa tradução aí realmente precisa ser bem revista. O que eu falo para os meus filhos é decorem as referências, porque se você tiver a referência, você encontra em qualquer versão que colocar na sua mão, né? Boa. Como o Thiago diz, boa, isso é legal. Gente, falamos bastante curiosidades, hein? E, claro, a gente só deu pouquíssimas pinceladas, porque eu imagino que teve outras mudanças, né? Algumas menores, outras maiores. Eu penso que as que a gente trouxe aqui são mudanças bem significativas e, poxa, muito obrigado pela coragem. E pelo jeito já foi aprovado pelo comitê, é isso que vai ser impresso no papel, né? Eu tô entendendo o que vocês estão falando aqui e já tá aprovado. Aliás, já fechou, galera, a tradução? E quantos anos de trabalho foi? Me deixe saber. Eu acho que tecnicamente começou em 2020, março ou abril de 2020, dessa revisão. Terminamos, de novo, tecnicamente terminamos em março. A ideia é de pegar as últimas coisinhas que ficaram para trás. Às vezes uma vírgula que ficou no lugar errado. Erro de digitação, né, galera? Porque assim, já peguei Bíblia com erro de digitação e super normal, né? Livro que não tem erro é porque não foi revisado, gente. Tipo assim, Aliás, livro que não tem erro é porque não foi lido, quer dizer, deixa eu corrigir. Livro que não tem erro é porque não foi lido. É super comum
comum. E aí tem na Bíblia, né? Pode acontecer de ter na Bíblia mesmo. Então é isso, hifenização, certo? A gente tá fazendo as últimas coisas assim desse tipo. Glória a Deus não tem crase, hein? Quero dar minha colaboração aí. Glória a Deus não tem crase. Deixa eu dar minha colaboração aí. Gente, olha só, é muito tempo. Então quer dizer que não acabou ainda, estão em detalhes finais. E quando vocês acham que essa novíssima NVI vai estar disponível no mercado aí? Olha, era para ter saído no finalzinho de setembro, então dia 25 a 30 de setembro. Só que estamos um pouco atrasados, justamente com essas coisinhas de finalização, essas últimas coisinhas aí. É que vai chegar uma hora que vocês vão ter que abandonar, né, gente? Não, é outubro, novembro, se Deus quiser, tá saindo aí. Que legal. Aí o pessoal deve estar perguntando, nossa, e quando será que as bíblias de estudos e tal? Gente, isso aí é um processo um pouco demorado, porque também vai depender das editoras, né? Então, por exemplo, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, ela tem como texto base a NVI. Aí a pergunta, será que quando que a Bíblia de Estudo Thomas Nelson vai vir com a novíssima NVI? Não sabemos, né? Já perguntei para a editora, eles não sabem, porque isso ainda tem que ser, né, distribuído para as editoras ou comercializado, não sei ao certo como funciona isso. Mas e outra, né, galera? Quando se faz um projeto como NVI, ou a própria NVT, não, se bem que a NVT de estudo é da NVT, né? Não tem nada a ver, mas a NVI de estudo, por exemplo, né? Então vai demorar, se bem que essa acho que nem imprimem mais, né? Vou até perguntar para a editora Vida, porque talvez seja a primeira Bíblia de estudo a vir, né, com a novíssima tradução. E era uma excelente Bíblia de estudo. Cara, e continua, é impressionante. Eu sempre falei dela, sempre falei da NVI, NVT e agora a da Thomas Nelson, como ótimas Bíblias de estudo. Realmente é uma Bíblia que continua boa até hoje. Mas então, gente, aguarde, vai vir aí. Bem, vocês vão saber quando estiverem ouvindo esse episódio, vocês sabem quando foi lançado. Mas vamos lá, galera. E Novo Testamento? A gente já falou de Romanos 16. O que vocês lembram aí do Novo Testamento que é legal a gente trazer e já dar um spoiler de alguma mudança que vocês consideram significativa e tal? Eu acho que a principal parte do nosso trabalho, especialmente no momento inicial, foi a questão da consistência, que era alguma coisa que a gente estava enfatizando bastante. Então, ocasiões onde o texto grego é igual em diferentes textos neotestamentários, a gente prezar pela tradução consistente. Aquilo que aconteceu no Antigo Testamento com os exemplos usados, acontece com uma grande frequência nas palavras de Jesus. E às vezes nas palavras que os evangelistas apresentam a história de Jesus. E fazer esse tipo de trabalho considerando todos os evangelhos ao mesmo tempo é um trabalho muito difícil, porque envolve muitas questões relacionadas ao contexto e não somente as expressões utilizadas. Mas nós tentamos, tanto quanto possível, traduzir de maneira igual, quando o texto grego é igual, para auxiliar o leitor que lê os evangelhos de maneira paralela, poder identificar essas coisas. Por exemplo, ocasiões de falas de Jesus. Os teus pecados estão perdoados. Você percebe que é idêntico no texto original. Vamos manter idêntico o texto em português. Questões desse tipo, nós buscamos tanto quanto possível fazer a padronização. Outro detalhe interessante é quando o texto neotestamentário cita um texto do Antigo Testamento que concorda com a forma do texto hebraico que nós traduzimos para o Antigo Testamento e que nós não temos diferenças, nesses lugares nós prezamos por manter a mesma tradução. Um exemplo de coisas que isso aconteceram nas situações das tentações de Jesus. Nós vamos encontrar que as citações, elas se equivalem ali. Mesmo na introdução do livro de Mateus, onde se cumpriu aquilo que foi dito pelo profeta. Mas o grande desafio, e que é o lugar onde a gente mais teve que conversar, são quando as palavras são diferentes e as citações não concordam, né? Como, por exemplo, nós vamos ver o testemunho do ministério de João Batista sendo apresentado nos evangelhos. Os 3 evangelhos usam o mesmo texto de Isaías para descrever o texto e eles usam a mesmíssima forma. Você vai encontrar de maneira idêntica nos evangelhos. Mas a maneira idêntica que os evangelhos apresentam o texto é diferente do texto hebraico. Então, é uma pequena mudança? É uma pequena mudança, mas que faz diferença. Então, o que é que nós entendemos por fidelidade nesses casos? Nós vamos traduzir o texto do Novo Testamento, mesmo que fique um pouco diferente do texto hebraico que nós estamos citando, por uma questão de fidelidade ao texto do Antigo Testamento e de fidelidade ao texto do Novo Testamento. Só para vocês entenderem a diferença, em Mateus capítulo 3, versículo 3, ou Marcos capítulo 1, versículo 3, ou Lucas capítulo 3, versículo 2, você vai encontrar a mesmíssima tradução. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Mas se você abrir Isaías 43, que é o versículo citado, nós vamos ler: uma voz clama, no deserto, prepare um caminho para o Senhor. É uma pequena diferença?
É uma pequena diferença, mas é uma pequena diferença que é importante para o processo de interpretação e que no processo na busca por ser fiel ao texto original, nós mantivemos essas questões quando elas são diferentes. Ou seja, a consistência da tradução colocou sobre nós o desejo, o desafio de aproximar as palavras quando elas são iguais. Mas o desejo por fidelidade também permitiu que em lugares onde essas frases ou sentenças fossem um pouco diferentes, isso ficasse explícito também para o leitor. É um trabalho muito difícil de fazer, envolve muitas questões, não é só grego, é grego e hebraico, mas é algo que eu entendo vai ser um dos pontos positivos dessa tradução, acho que um ponto forte em termos de projeto de tradução. Só dando um outro exemplo aqui, não é somente citação do Antigo no Novo, né? Mas até mesmo alusões. Isso aqui não é nem uma questão de diferença com a NVI antiga, mas diferença de outras versões. Por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, em Mateus 5, versículo 3, vai dizer ali, bem-aventurados, né, os humildes de espírito. A NVI antiga, original, e a nossa também, coloca bem-aventurados os pobres em espírito, os pobres de espírito. E isso por quê? Olha, porque isso faz uma alusão a Isaías 61. Isaías 61, no versículo 1, diz ali, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Aí tem outras coisas ali. Então, assim, eu tenho ali os pobres que recebem agora o ministério do Messias que teria o Espírito sobre ele. Só que a Almeida Revista Atualizada em Isaías 61 traduz, em vez de pobre, traduz como quebrantado. E logo depois, no mesmo versículo, a Almeida Revista Atualizada coloca, ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. E realmente a palavra ali, hebraica, é coração quebrantado mesmo. Mas eles traduzem duas palavras diferentes pelo mesmo termo quebrantado. Um é o termo anavim, que seria pobres, né? E o outro é o termo nishperelev, que seria quebrados de coração, quebrantados de coração. Eles traduzem como quebrantados. Então já tem um problema ali em Isaías. Mas aí o problema é multiplicado, porque agora você vai introduzir um terceiro termo para a mesma palavra no Novo Testamento, que eles colocam humildes de espírito em vez de pobre. Então, nisso aí, eu acho que a NVI faz muito bem, de manter uma consistência. Olha, se a palavra é pobre, eu vou traduzir como pobre. Ah, mas não faz muito sentido. Pobre, o que é pobre em espírito, pobre de espírito? Olha, isso aí é questão interpretativa, eu vou deixar para o pastor, vou deixar para o leitor, vou deixar para quem quer que seja que está lendo ou pregando ou ensinando daquele texto. Mas a gente tenta não interpretar o máximo possível o texto e deixar pelo menos alternativas interpretativas abertas para o leitor. Gente, me ajudem aqui com a palavra Macarios, enfim, bem-aventurado. Essa é uma palavrinha difícil de traduzir também, né? Porque não é bem-aventurado, não é felizes, o que é, né? O que vocês fizeram dessa novíssima NVI? Mantiveram o bem-aventurado, que já tá padronizado de alguma forma. Eu não sei se vocês lembram dessa palavra, mas eu tava lendo alguma coisa aí e, mano, ela dá uma dor de cabeça nos comentaristas aí mais exegéticos, né? A ideia de, e aí, a Johanna tá rindo, e aí? Mas me ajudem, o que a gente pode dar essa pincelada? Tô olhando uma nota do Marcelo sobre isso. Eita, ele sugeriu traduções diferentes, sugeriu abençoados, felizes, ou até próspero. Próspero, capta bem a ideia, né? Próspero, né? Depende, né? No nosso contexto, próspero pode ter conotação espiritual, né? Exato. E aí, mano, o que vocês... Tem um livro do Jonathan Pennington que ele vai trabalhar com a ideia de florescimento. E ele defende uma ideia de florescimento, de desenvolvimento, algo como ser próspero, mas não somente nos sentidos econômicos, mas humanos, no desenvolvimento do indivíduo. E, de fato, é uma teoria interessante, mas não me convence. Eu realmente acredito que o aspecto do ensino de Jesus está muito mais ligado à bênção do que propriamente ao desenvolvimento do indivíduo. Tem muito mais a ver com dádiva do que uma virtude em desenvolvimento. E quando nós colocamos alguma coisa para o florescimento humano, eu tenho a impressão de que a ênfase do ensino é diferente, mas eu estou falando como Marcelo indivíduo. Falando sobre Macarios, quando nós olhamos para os nossos léxicos, as grandes definições que essa palavra vai dar, 3 conceitos principais. Uma pessoa que foi feliz, o conceito de felicidade é presente. O conceito de ser afortunado, de ter recebido alguma coisa e de ser privilegiado pelo recebimento de uma dádiva, por exemplo, é presente. Mas nos contextos judaicos, helênicos, elas vão aparecer muito mais próximos do conceito de bênção divina. Então, quando você coloca a palavra feliz e você vai para os dicionários, você vai encontrar muitos exemplos da literatura grega para isso. Vai encontrar alguns exemplos, se não me falha a memória, inclusive na Septuaginta, mas não é o sentido mais comum na Septuaginta, não é o sentido mais comum nos escritos judaico-helênicos. O sentido mais prevalente
da cultura de Jesus é alguma coisa relacionada a essa bênção divina. Então, Até mesmo por causa dos salmos, dos provérbios, a palavra aparece ali. Bom, a Septuaginta traduz para Macarios, né? Mas essa ideia de bênção, ashrei, que seria o hebraico, aparece ali bastante. Então parece que Jesus, como um judeu do primeiro século, estaria muito mais próximo da Septuaginta e do texto do Antigo Testamento que propriamente com outras ideias que nós vamos encontrar exteriores ao texto religioso judaico. Utilizar bem-aventurança tem a ver com a tradição? Claro que tem, a gente já lê isso de muitas maneiras, mas na minha opinião é ainda a que captura os diferentes elementos, né? Se eu falo só feliz, eu tiro a dádiva e a bênção. Se eu falo só afortunado, eu tiro a bênção e a felicidade. Mas a bem-aventurança, eu posso ainda, de uma maneira mais holística, apresentar o conceito de uma maneira mais abrangente, porque nós não temos um conceito de bem-aventurado na nossa linguagem fora do contexto religioso. Então, para mim, ainda a palavra bem-aventurança é ótima nesse contexto, e ela ficou, graças a Deus, aí nessa nova... E um detalhe importante, né, Bert? Ela ficou não só nas bem-aventuranças, mas também foi para o Antigo Testamento. Então essa é uma mudança em relação ao NVI original também. A gente acabou mantendo o bem-aventurado por entender que existe esse link entre o uso de Jesus e o conceito de Ashrei no Antigo Testamento. Eu achei interessante uma palavrinha que o Marcelo falou, ele falou ainda. É possível que daqui a 10, 15, 20 anos alguém faça uma revisão da nossa tradução e fale assim, olha, tá no momento de mudar isso aqui para abençoado, afortunado, etc, né? Feliz. Ou feliz, voltar para feliz, mas no momento nós conversamos sobre isso e achamos, olha, bem-aventurado é a melhor que nós temos. Porque mesmo que ela não comunique imediatamente, há a possibilidade de se perguntar por que bem-aventurado e se explicar. Boa, boa. Se põe afortunado, próspero, né, no contexto brasileiro, ou até, digamos assim, Estados Unidos, Brasil, esse lado aqui do mundo, vai estar ligado a questões muito econômicas, né? Então, afortunado, fortuna, prosperidade, é bem complicado mesmo. Acho que bem-aventurado... E aí vai virar rico pobre, né? Vai ficando, a gente vai criando paradoxos em cima de paradoxos, né? Muito bom. Gente, o que mais aí, pra gente caminhar pro final, assim, tipo, uma outra mudança que vocês acreditam que soma bastante? A palavra justificação, como é que mexeram nisso? Não, como é que não? Você tá de boa, né? Misericórdia, ou qual que é a palavra? Dicaiociné, como é que vocês... Dicaiocine, essa família aí do dicaios aí, que é? Que vocês mexeram nela ou não? Como é que ficou esse rolê aí? A dificuldade é que se a gente, por exemplo, vamos aí na NPP, né? Vamos seguir uma perspectiva paulina, nova perspectiva paulina sobre isso. Aí vira uma tradução teológica. Exato. Nós queremos, né, refrear dessas traduções teológicas. A gente quer, de novo, permitir que o leitor faça a sua própria interpretação. E uma coisa que foi muito legal nesse comitê, que além de ser gente séria com o Senhor e muito bem instruída, são pessoas de diferentes perspectivas e a gente acabou um ajudando o outro nesse processo. Então, em alguns momentos, a nossa tradução, ela carrega o nosso coração de alguma forma. E aí alguém vai vir e vai dizer, olha, aqui acho que tem uma maneira melhor de dizer esse texto e a gente vai interagir no nível da linguagem e não no nível da teologia, que eu acho que essa era a principal parte do projeto, era discutir em nível de linguagem, exegese, como é que a gente pode traduzir esse texto para o português sem que necessariamente a minha preferência teológica seja imposta sobre aquilo ali. E ter pessoas de diferentes perspectivas teológicas, acho que foi um grande ganho nesse processo aí. Sem sombra de dúvida. Questão de pesos e medidas, né? Acho que é um ponto interessante. Pois é. E aí, ficou côvados, não? Ficou côvados. Sério? Essa é a surpresa que gente, todo mundo vai ter. Eu nem vou publicar esse podcast aí. Eu posso dar pelo menos um motivo pra isso já. Não, me dá, porque, tipo, me ajuda. Bíblia, você pegava versões mais recentes que trabalhavam com medidas contemporâneas e você tinha, por exemplo, o caso de 2,5 côvados, que às vezes aparece em Êxodo Levítico. 2,5 côvados vai dar 1,125 milímetros. Como é que você coloca isso? Aí algumas, e isso você compara mesmo, você pode até comparar a NVI com, por exemplo, uma NVT, né? Então, uma das versões preferiu arredondar para cima e a outra arredondou para baixo. Então, uma tá com 1,15 e a outra tá com 1,10. E aí, né? Qual que era o tamanho? Era 1,15 ou 1,10? Então, a gente optou por manter a medida antiga, por causa dessa dificuldade. Um dos motivos era a dificuldade de arredondamento, mas na nota de rodapé a gente dá a medida contemporânea. Então, a gente faz esse esclarecimento na nota de rodapé a fim de não gerar essa diferenciação que acaba acontecendo,
né? Ajuda a medida contemporânea, mas ela vai ter essa diferença entre as versões. Outra coisa que é importantíssimo sobre essas medidas aí, e essa foi basicamente assim, a razão que nos levou a voltar para as medidas antigas. Muitos textos têm números de medidas, por exemplo, na medida do tabernáculo, que são simbólicos, que têm um valor simbólico, que você perde completamente com medidas modernas. O lugar santíssimo, né? O Santo dos Santos, ele é um cubo. E ele é um cubo ali que, claro, algumas pessoas não prestam atenção nisso, mas é um cubo. Depois, quando eu chego no templo em Apocalipse, também é um cubo, certo? Você pode notar isso com medidas modernas? Pode, mas você não vai notar, por exemplo, que são, eu acho que era 20 côvados, não lembro agora, tô esquecendo. É um número simbólico, então, assim, essas medidas muitas vezes são importantes justamente pelos símbolos dos números. Entendi, tem a questão simbólica ali, legal. Então faz sentido mesmo. Não, é só mencionar de como ser fiel ao texto, não só no que ele quer dizer, mas nas simbologias que ele traz na hora de traduzir. Então, para nós, a gente sempre gosta de ler o texto com as medidas já feitas, mas a nota de rodapé resolve isso muito fácil, e na nota de rodapé a gente pode dizer aproximadamente, coisa que você não consegue colocar no texto. Toda medida contemporânea é uma tradução aproximada. Então, é um auxílio para o leitor que nem sempre fica claro para o leitor que é uma medida aproximada. Então, a leitura do texto, mantendo a fidelidade ao texto, os símbolos que ele traz, e com uma nota de rodapé que me permite a aproximação para que o leitor contemporâneo tenha ideia de dimensão, e nós conseguimos trazer o melhor dos mundos, que é voltar o texto para uma leitura antiga, sendo fiel ao texto, sem perder a contemporaneidade do entendimento do que aquilo significa em termos dimensionais para o leitor contemporâneo. Boa. E pesos e medidas, então, né? Ou seja, pesos, medidas, isso aí vocês deixaram, então, com a cara de como era falado antigamente, digamos assim. Então, côvados, quais são os outros nomes complicados aí? Tiro de pedra? Tem ciclos, tem côvados, estádios no Novo Testamento. Eu creio que isso traz também essa possibilidade de diálogo para descobrir o que o texto está querendo dizer. Você importa para o texto uma perspectiva moderna quando você tem as medidas modernas. Você tira a perspectiva da simbologia por causa disso, porque você importa para o texto perguntas que fazem sentido para o moderno. Ok, qual era a distância? Mas às vezes não é sobre a distância. Às vezes é outra coisa que o texto está querendo. E aí você perde essa possibilidade. E além da nota de rodapé, você ainda tem, Danilo, Bert, podem me corrigir aí, mas você tem na parte de trás as medidas também, as tabelas elas vão estar inseridas para ajudar o leitor. Então, além da nota de rodapé, tem o auxílio da tabela também. Do EFA, né, por exemplo. Pessoal, e esse lance daqueles textos, né, polêmicos que não se encontram em alguns manuscritos? Vocês preservaram essas notas, desse versículo até esse versículo, não se encontra nos principais manuscritos e tal. Vocês mantiveram isso já é meio que consenso na academia e vocês mantiveram ou vocês optaram por não discutir isso aí na tradução? Eu vou deixar o Bert, vou deixar o Marcelo responder isso aqui, mas deixa eu só dar uma palavrinha aqui rapidinho. Eu vou deixar o Marcelo Bert responder, mas eu vou responder? Não. Eu vou só falar uma coisa bem rapidinho aqui. Quase todas as versões modernas, certo? Seguem o texto crítico, ou dizem que seguem o texto crítico no Novo Testamento. O problema é quando você vai dar uma olhada nessas versões, você vai notar que no Novo Testamento elas não seguem. Eita! Então elas dizem que seguem, mas são altamente inconsistentes nos textos que elas usam do texto crítico e que elas usam ou do texto bizantino ou do texto majoritário. Mas tudo bem? Vai lá, Bert. Eu acho que o que acontece com as traduções nacionais é que elas são ecléticas na sua natureza. Elas partem do texto crítico, mas elas conversam, dialogam com outras tradições textuais também. A NVI, nesse sentido, não foi diferente, né? Se você conversar com o pessoal da outra tradução, eles diriam que fizeram essa opção de uma maneira intencional. Então, o texto era um texto eclético, mas não era necessariamente uma tradução do texto crítico. E uma das questões que me incomodava muito no quesito de referência a questões textuais ou de crítica textual, é que as notas elas sempre vinham quantificadas ou qualificadas de acordo com a perspectiva.
da pessoa. Então, a maioria dos manuscritos não inclui esse verso, e você vai olhar lá o verso e não, vai olhar as evidências e é exatamente o oposto. A maioria dos manuscritos incluem. Ou então alguém diz, esse verso não está nos melhores manuscritos, e aí você vai investigar e você vai perceber que a definição de melhor manuscrito foi feita de uma maneira um pouco tendenciosa para descrever o que acontece. Então, as notas, elas sempre acabavam falando mais do que o necessário. E uma das coisas que nós lutamos muito no início, porque nós tínhamos pessoas de diferentes perspectivas textuais trabalhando em termos críticos, é de tentar apresentar a informação sem oferecer para o leitor preferências pessoais de quem escreve a nota. Então, por exemplo, nós optamos por uma frase mais simples, que diz, há manuscritos que trazem, e nós falamos a versão alternativa, ao invés de dizer maioria ou antigos ou melhores manuscritos. Nós apenas apontamos, existem diferenças textuais aqui, sem necessariamente dizer se são os melhores, os piores, os antigos, os novos, que geram uma grande confusão. Então, na tentativa de oferecer ao leitor informação e sem trazer uma informação pré-concebida, nós deixamos de maneira mais, vamos dizer assim, menos inflamada. Neutro acho que é muito difícil. Mas existem variações, as variações foram percebidas. Para o texto da NVI, nessa revisão que nós fizemos, parte do nosso trabalho foi revisitar 351 variantes textuais apresentadas no Novo Testamento. E dessas 351 variantes textuais que nós observamos, nós percebemos que o texto, como estava traduzido, favorecia o texto bizantino ou leituras bizantinas em 63 casos, em 7 casos, leituras específicas do texto recebido. Quando nós observamos isso, nós sentamos para conversar com o Comitê do Novo Testamento e investigar o que é que nós iríamos fazer. Cara, isso é muito nerd, mano. É muito nerd isso. Nossa, é num nível de nerdice exegética que, meu Deus. Cara, mas é divertido e ainda pagam a gente pra fazer isso, cara. Cara, o pagar eu acho muito legal. O divertido, eu tenho as minhas dúvidas, mas glória a Deus pela vida de vocês. É muito divertido. Gastei muitíssimas horas para emprestar do Chaves o Adver, mas gastamos muito tempo com isso, conversando sobre isso. Nós temos um importante registro de como que isso aconteceu, de como foram as conversas, o processo. Mas o ponto é, se nós vamos traduzir o texto crítico, vamos traduzir o texto crítico. E nesse sentido, nós fizemos um importante movimento nessa direção, explicitando quando essas questões acontecem de uma maneira muito clara no Novo Testamento, incluindo essas notas de rodapé. Dessas 350 textos que nós lemos, a grande maioria não vai aparecer na nota de rodapé, a grande maioria não teve mudança nenhuma, mas nos lugares onde nós entendemos que existiam mudanças importantes, mudanças que aconteceram, nós notificamos com notas de rodapé apropriada. Eu vou dar um exemplo. Um desses casos foi o caso da cura de um paralítico no tanque de Betesda. E nessa história nós vamos observar que os versículos 3 e 4 têm informações presentes na versão original da NVI, que na nota de rodapé diz que manuscritos, ou os melhores ou mais antigos, eu não lembro a redação exata, mas que não constavam nesses documentos. E quando nós fazemos uma investigação das evidências, nós percebemos que não é só assim os manuscritos mais antigos não tinham. Nós temos uma série de informações a respeito desse texto que nos ajudam a perceber que ele era desconhecido no período inicial. Por exemplo, o versículo 3, a parte final do versículo 3, que diz, né, que eles estavam ali esperando alguma coisa acontecer, ela aparece pela primeira vez na história no 5º século em um manuscrito grego. Ela vai ser citada pela primeira vez no 4º século por um pai da igreja. O versículo 4 inteirinho vai aparecer num manuscrito grego neotestamentário, que é um manuscrito do 5º século, mas ele aparece, que é o Codex Alexandrinus, mas ele aparece a partir da mão de um corretor, ou seja, séculos mais tarde, alguém voltou lá, apagou o texto que estava e reincluiu esse texto ali com uma nota marginal. Aí você fala assim, puxa, pera um pouquinho, né? Nós temos bastante informação para considerar isso. E mais curioso, 7 palavras do versículo 4, João não usa em nenhum lugar no evangelho dele. E 4 dessas palavras que estão ali não aparecem em nenhum lugar no Novo Testamento. Ou seja, tem todos os indícios de que aquele verso e aquelas palavras não pertencem apenas de João. O que é que nós vamos fazer com isso? Bom, na nossa revisão, nós optamos por deixar o versículo como nós entendemos ser o texto original, que não tem o final do versículo 3 e não tem o versículo 4. Mas isso significa que nós removemos, nós vamos apagar? São os versículos que estão faltando?
De maneira nenhuma. A nossa nota de rodapé inclui o texto traduzido com a informação. Olha, tem outros manuscritos que incluem. Por que é que nós fazemos isso? Aí daquele que mexeu um tio, hein? Tá no Evangelho de João, inclusive, hein? Aí daquele que mexeu um tio. Evangelho de Mateus. Mas o ponto é, nós não estamos tirando o texto da Escritura. Nós estamos olhando para o texto e observando aquilo que não parece ter sido colocado ali pelo autor, mas sem removê-lo. Por exemplo, se você for para Mateus capítulo 6, versículo 13, onde nós temos a doxologia da oração do Pai Nosso, você vai encontrar lá. Você vai olhar o final de Marcos, está lá. Você vai olhar a mulher pega em adultério, está lá. Você vai olhar a Coma e Ioaneum, lá em 1 João capítulo 5, com a informação da Trindade, você vai perceber que não está no texto, mas está na nota de rodapé. Nós não estamos removendo nada. Nós estamos demonstrando para o leitor que existem ocasiões onde o texto é disputado, e onde esse texto é disputado, se ele tem os seus méritos, é disputado, mas tem os seus méritos, ele vai aparecer no texto, mas se nós temos dúvidas como comitê, nós colocamos a nota de rodapé, mas nós não removemos do texto. Nós removemos do texto principal, mas ele pertence à nota de rodapé, ele continua lá. Então, a ideia é demonstrar que existe um trabalho de investigação, existe um trabalho de pesquisa, mas existe respeito pelo que está ali. Esses tempos eu estava lendo Martin West, ele é o editor da Ilíada, e ele faleceu há não muito tempo atrás, e ele escreve um excelente livro a respeito disso. Excelente livro sobre como trabalhar com o material da Ilíada. E ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz o seguinte: um editor de uma obra antiga, ele funciona como um escultor. E para ser um escultor, duas regras são necessárias. Se você quiser fazer uma escultura de um cavalo, por exemplo, você vai comprar um pedaço de mármore que seja aproximado ao tamanho que você quer o cavalo, e a segunda parte você vai tirar do mármore tudo que não é cavalo. É basicamente isso. É tirar do mármore o que não é cavalo. E eu gostei muito dessa ilustração porque ajuda a gente a entender que a ideia não é tirar do texto o que pertence ao texto, mas existem detalhes a respeito do texto que nem sempre fazem parte do texto. Mas diferente da ilustração que ele propõe, que você tem que tirar um pedaço de mármore que não é do mármore, eu faria uma adaptação para o Novo Testamento. Eu acho isso muito mais adequado. Ao invés de tirar do mármore o que não é o mármore, é tirar um enfeite que foi colocado nessa estátua, nessa escultura que foi feita, que embelezou e explicou aquele texto para os leitores posteriores. Grande parte desses versículos que nós vemos não são pedaços de corrupção do texto, são explicações que foram colocadas ali para auxiliar o leitor a entender o que está acontecendo. Às vezes tem a ver com a harmonia de um evangelho, com a explicação de um texto do apóstolo Paulo, com a explicação de um termo que foi utilizado. São muito mais na direção de clarificar o texto para o leitor do que de corromper o texto. Ou seja, os nossos copistas, eles nos presentearam com vários desses enfeites. E hoje nós sabemos onde vários deles estão. E ao invés de jogar a beleza dos seus enfeites fora, a gente só mantém a beleza da escultura original, que é o que chama a nossa atenção, sem perder de vista os embelezamentos que eles fizeram, adicionando na nota de rodapé a contribuição histórica que eles têm para o entendimento do texto. Meu Deus. Essa empresa aí que pagou vocês para fazer a tradução é a Bíblica, é isso? Esqueci o nome do rolê aí. Bíblica. Era Bíblica. Conhecida antes como Sociedade Bíblica Internacional, mas eles mudaram para Bíblica nos anos 90, 2000, não sei. Eles podiam pagar um extra para vocês escreverem um livro dos bastidores da tradução, hein? Seria sensacional. Porque olha quanta coisa... O que tem de nota exegética... Então, cara, isso aí tem que ser publicado, cara. Não dá, isso aí tem que ser publicado, porque deve ter muita riqueza aí. Muita riqueza exegética que, infelizmente, a gente não vai ter acesso. Mortais aqui, vocês lá no Olimpo, têm acesso, nós não. Claro que não é todo mundo que se interessa por isso também, mas, poxa, quanta riqueza que tá aí, sabe, presa em bytes e pixels e, enfim, em programas de computador aí. Seria muito legal se essa bíblica, olha... Ô Bibo, se fizesse isso, né? Eu joguei uma ideia aí no passado, eu incomodei o Daniel mais do que o Danilo a respeito disso, porque quando a NVI foi lançada, a Editora Vida lançou um livro que vinha junto. Verdade! Com a explicação do que aconteceu. E é um livro que saiu de linha, ele não foi mais publicado, e eles oferecem gratuitamente em PDF para você ler. Então você vê o testemunho, acho que o narrador principal do texto, o autor principal do texto é o Saião, mas você vai encontrar material de outras pessoas no processo, descrevendo o que eles fizeram, por que eles fizeram. Tem que ter, poxa. E eu joguei essa ideia, para quem sabe a gente se unir aí e colocar alguns desses elementos de uma maneira
mais simplificada, mas de quem sabe a Thomas Nelson não compra esse projeto? Não, eu já vou vender, se vocês me autorizarem, eu não sei como é que funciona. Porque isso é de vocês ou é da Bíblica? É da Bíblica. É da Bíblica, mas eu já conversei com eles sobre permissão de fazer essas coisas. Eles falaram que vão criar um novo contrato aí, nos dando permissão, justamente para Aí é legal. Já falei pra Thomas. Isso aí é muito legal. Já vou vender essa ideia pra Thomas Nelson. Show de bola. A gente vai voltar a se falar, porque quanta coisa a gente não falou aqui, né? Quanta informação, quanta coisa legal. Não, e lembra, a gente tem um grupo muito reduzido aqui. Nosso grupo de tradução e de completo é muito maior. E tem muita gente com muita coisa boa pra colocar aí. Olha aí, poxa, que legal, que legal. Muito bacana mesmo. Enfim, queria agora deixar um espaço para vocês darem uma palavra final, né, sobre esse trabalho, enfim, o que vocês sentirem no coração, uma palavra final sobre esse assunto e o trabalho que vocês estão entregando aí ao povo brasileiro. E já em nome do povo brasileiro, tô me sentindo aqui agora meio aqueles caras que querem falar em nome dos evangélicos, né, representante dos evangélicos. Gente, isso não existe, tá? Mas aqui, representante dos ouvintes do BTcast, eu agradeço aí ao trabalho de vocês e todo mundo que participou. Mas vamos lá, Johanna, por gentileza, sua palavra final, seu incentivo final, enfim, o que você sentir no coração. Se quiser só dar tchau também, porque já tá com fome, super vou entender também. Eu nem sei onde tu tá, não lembro mais e nem sei que horário que é aí, mas... Aqui é 4 horas na frente de vocês aí, mas... Cafezinho da tarde já, então. Na verdade é o chá. É o chá da tarde. É o chá da tarde, tá Até quase no chá. Nossa, que caído. Muito obrigada pela oportunidade, a gente fica muito feliz e eu gostaria de encorajar o nosso ouvinte a não perder de vista a beleza do texto bíblico e a preciosidade de ter as escrituras nas suas mãos, nessas diferentes versões, porque isso só enriquece, isso só aumenta a nossa paixão e apego ao Senhor, né? Então, cultive essa perspectiva e a NVI tem uma excelente qualidade. Eu confio muito nesses caras todos que estão aí, fizeram um excelente trabalho. Então, muito obrigada por nos permitir falar sobre ela aqui. Legal. Danilo? Concordo com tudo que a Johanna falou. Realmente, olha, eu acho que para todo mundo na nossa equipe foi uma bênção de Deus poder trabalhar juntos nessa tradução aí. Eu lembro, assim, de sair edificado depois de cada reunião que a gente tinha. Começávamos sempre com oração, terminávamos sempre com oração. Então, realmente, colocamos esse trabalho diante de Deus e agora, ao sair aí, esperamos que ele possa servir também de edificação para as pessoas que vão ler. Como a Johanna disse, existem outras traduções. Não vai ser a única tradução. Por favor, não leia apenas a NVI. Mas eu creio que sim, vai ser uma ótima tradução. Então, que Deus abençoe você na leitura da palavra dele. Amém. Tiagão. Meu desejo e oração é que a NVI traga edificação para a igreja, crescimento, transformação de vidas, né? Que elas sejam um instrumento de Deus para edificar a igreja e também alcançar os perdidos. E saibam que todos que estavam envolvidos na NVI são crentes em Cristo Jesus, pessoas que amam a sua palavra, de vários espectros da tradição evangélica. Então isso você pode ter certeza também que a NVI ela é essa tradução também eclética num certo sentido, né? Porque ela reflete todo esse conjunto de pessoas que trabalhou nela e ao mesmo tempo um grupo que leva a sério a inspiração da palavra de Deus. Entende que estava trabalhando com um texto que é a revelação divina e por isso a gente buscou fazer com a maior excelência possível, com muita seriedade, com muito cuidado. E o nosso desejo e oração é que esse trabalho, o resultado disso, reflita esse cuidado e essa excelência que a gente buscou trabalhar. Seja bênção para a sua vida. Amém. Bert, obrigado por trazer essa pauta aqui ao BTcast e a sua consideração final. Bom, eu queria dizer que, independente da versão que você vai ler, que você se dedique a conhecer as Escrituras. Conhecer o Senhor através das Escrituras, encontrá-lo no texto e ser transformado por Deus através do texto é uma obra sobrenatural que ele faz apesar de nós. Nós sabemos que ele faz isso apesar do pregador, que ele faz isso apesar do teólogo, e o nosso desejo é que ele faça isso apesar dos tradutores. Nós nos empenhamos por fazer um bom trabalho, mas nosso principal desejo é que seja um texto usado pelo Senhor na vida de vocês. Se esse texto for porta para ouvir a voz de Deus, para ser transformado pelo poder de Deus, para ser usado na leitura pública da comunidade, todos esses elementos serão dádivas divinas, serão bênçãos dele. O nosso trabalho foi entregar o melhor que a gente tinha por oferecer e nós fizemos isso com muito empenho. Mas nada disso vai superar aquilo que Deus pode fazer através da palavra dele, apesar de nós. É isso que
que eu gostaria de deixar para vocês. Muito, muito legal. Obrigado, Danilo. Obrigado, Johanna. Valeu, Thiago. Valeu, Marcelo. E valeu a toda a equipe, né? Que vocês falaram que são pessoas incríveis aí, uma equipe grande, dedicada a esse trabalho. E fizeram, né? Vai dar 3 anos aí de trabalho, é isso? 2020 começou e 2023 aí tá caminhando pro final. Então, sim, poxa, um tempo muito legal. Glória a Deus por toda essa equipe, por toda a tecnologia. Galera, eu não sei quando vai ser esse episódio. Se já tiver a novíssima NVI publicada, vai ter link aqui na postagem. Se não saiu ainda, aí não tem link, mas fique de olho aí nas redes sociais do Bibotalk, vocês podem ter certeza que assim que uma editora publicar a novíssima NVI, a gente vai estar divulgando para vocês aí terem acesso a essa tradução. Eu vou pedir pro Marcelo Berti aquele PDFzinho, brincadeira. Pô, as editoras me mandam PDF, né? Será que a Bíblica não me manda aí também? Às vezes eu já posso ter um acesso aí, quem sabe, hein? Mas é isso, gente. Se tiver disponível, vai ter link aqui na postagem deste BTcast em bibotalk.com. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir este podcast incrível com parte da galera que fez a revisão na NVI. Eu tô falando meio baixo, porque eu tô gravando isso aqui bem tarde na minha casa e a gente resolveu soltar esse episódio em caráter extraordinário, até porque tem dado muito burburinho na internet e tal, e talvez esse podcast aqui possa ter ajudado a galera a entender um pouquinho mais esse processo e ver que é uma coisa muito séria. Beleza? Quando nós gravamos, não tinha ainda data de publicação e no momento em que a gente está soltando esse podcast, não tem publicação cópia física dessa tradução. Você pode conferir a NVI revisada ou a novíssima, como é que o Bert falou? Nem lembro mais agora. Ou a novíssima versão internacional no aplicativo YouVersion. Lá já está publicado e você tem que atualizar o aplicativo, enfim, tem alguma maneira de você já ter acesso a nova NVI, ou melhor, a NVI revisada. Tá bom, galera? Espalhem esse podcast, muita desinformação nas redes sociais, e esse podcast vai ser publicado só ano que vem, mas a gente resolveu adiantar aqui para poder esclarecer algumas coisas. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.